Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? Eu nunca fui um homem de acreditar em coisas que não se podem ver ou tocar. Sempre achei que o mundo girava em torno de trabalho duro, suor e determinação, nada de magia, espíritos ou superstições. Mas tudo mudou naquela noite. Acordei com o som de passos pesados dentro da padaria. Não era incomum eu ficar acordado até tarde, pensando nas receitas do dia seguinte ou revisando os números da semana, mas aquilo foi diferente. O som ecoava pelo chão de cerâmica como se alguém estivesse andando devagar, deliberadamente, parando aqui e ali. E não havia ninguém lá. Minha primeira reação foi pensar que Cláudia, minha esposa, talvez tivesse esquecido algo e voltado para buscá-lo. Mas quando me levantei da cama e a chamei, ela respondeu sonolenta do quarto: "André, o que foi? Está tudo bem?" Sua voz estava tranquila, distante. Ela não tinha saído da cama. Peguei a lanterna do criado mudo e desci as escadas que ligavam nossa casa à padaria. O cheiro de pão fresco ainda pairava no ar, misturado ao aroma persistente de café forte. Tudo parecia normal à primeira vista, as prateleiras organizadas, os fornos apagados, as mesas limpas. Mas então vi. No chão, bem no meio da sala principal, havia um rastro de terra preta. Era fina, quase invisível contra o brilho opaco das cerâmicas, mas inconfundível. Parecia vir da entrada da padaria e terminava abruptamente ao lado do balcão onde Cláudia costumava atender os clientes. Ajoelhei-me para examinar melhor. Não era terra qualquer, era úmida, densa, com um cheiro acre que lembrava algo morto há muito tempo. "Que diabos é isso?" murmurei para mim mesmo, esfregando os dedos na substância escura. Minha pele formigou ao contato, como se tivesse tocado algo vivo. Um calafrio percorreu minha espinha, e por um momento desejei não ter descido. Voltei para a cama sem dizer nada a Cláudia, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um resto de obra que algum cliente trouxera acidentalmente nos sapatos. Mas sabia, lá no fundo, que não era verdade. Na manhã seguinte, a padaria estava lotada como sempre. Clientes regulares conversavam animadamente enquanto esperavam seus pedidos. Cláudia sorria atrás do caixa, cumprimentando todos pelo nome. Eu trabalhava nos fundos, moldando massas e assando pães, tentando afastar a sensação incômoda da noite anterior. Até que o primeiro comentário veio. "Tem certeza de que esse pão está fresco? Tem um gosto estranho", disse Dona Rita, uma senhora idosa que frequentava a padaria desde que abrimos. Ela franziu o nariz ao dar outra mordida, deixando o pão de lado. Outros seguiram o exemplo. "O café hoje está amargo. Esse bolo parece velho." As reclamações começaram sutis, mas logo se tornaram constantes. No fim do dia, Cláudia e eu estávamos exaustos, tanto física quanto emocionalmente. Nossa padaria, nosso orgulho, estava sendo questionada. Era como se algo estivesse sugando a vida do lugar. Os problemas técnicos começaram logo depois. Primeiro foi a luz piscando, depois o encanamento entupido. Cada pequeno defeito parecia conspirar contra nós, como se a própria padaria estivesse se rebelando. Mas o pior ainda estava por vir. Nosso bairro fica em São Paulo, um lugar onde o caos urbano encontra o charme antigo dos prédios desgastados pelo tempo. A padaria, chamada simplesmente de Padaria do André, fica em uma esquina discreta, cercada por casas baixas e lojas familiares. É um lugar onde todos se conhecem, ou pelo menos fingem se conhecer. Durante anos, construímos nossa reputação com base em qualidade e simpatia. Cláudia cuidava dos clientes com seu jeito caloroso, enquanto eu me dedicava aos fornos, garantindo que cada pão fosse perfeito. Até Laura aparecer. Laura era nossa vizinha, uma mulher magra, de cabelos tingidos de preto corvo e olhos afiados como facas. Sempre usava roupas escuras e parecia carregar consigo uma nuvem de amargura. Seu filho Lázaro, um rapaz desleixado de 20 e poucos anos, era famoso por abandonar empregos antes mesmo de terminar o primeiro mês. Quando oferecemos a ele uma chance na padaria, ele durou exatamente 2 semanas, chegava atrasado, reclamava de tudo, no fim, desapareceu sem aviso. Laura veio até nós furiosa,
exigindo saber por que havíamos humilhado seu filho. Vocês vão se arrepender, ela rosnou, apontando um dedo trêmulo para mim. Um dia, vocês virão implorar meu perdão. Na época, achei que fosse apenas raiva vazia. Como poderia imaginar que suas palavras eram proféticas? Agora, enquanto olho para o rastro de terra preta no chão da padaria, começo a me perguntar se talvez haja mais verdade nessa história do que gostaria de admitir. Os dias seguintes foram um turbilhão de problemas crescentes. Cláudia e eu tentávamos manter a cabeça erguida, mas era impossível ignorar a sensação de que algo maior estava acontecendo. Algo que ia além de meras coincidências ou falhas técnicas. Enquanto lutávamos para salvar nossa padaria, começamos a perceber que o mal pode tomar muitas formas, e algumas delas estão mais próximas do que imaginamos. Se eu fechar os olhos agora, ainda consigo ver como era a padaria antes de tudo desmoronar. O cheiro do pão fresco misturado ao aroma forte do café preto enchia o ar logo cedo, enquanto o som das conversas animadas dos clientes criava uma trilha sonora quase constante. Era um lugar vivo, pulsante, onde as pessoas vinham não só para comprar, mas para conversar, rir e até compartilhar problemas. Cláudia e eu éramos o coração daquele espaço, ela com seu sorriso caloroso e jeito maternal, e eu com minhas mãos sempre ocupadas moldando massas ou retirando bandejas fumegantes do forno. Mas isso foi antes. Antes de Laura. Antes da terra preta no chão. Antes de tudo começar a ruir. Cláudia sempre foi a alma sensível da nossa parceria. Ela tem 38 anos, cabelos castanhos ondulados que costuma prender em um coque frouxo quando está trabalhando, e olhos castanhos escuros que parecem enxergar através das pessoas. Quando um cliente entra na padaria, ela não apenas atende, ela ouve. Pergunta sobre os filhos, os empregos, os planos para o fim de semana. É por isso que tantos voltam. Não é só pelo pão, é pela conexão. Cláudia tem essa habilidade rara de fazer qualquer pessoa se sentir importante, mesmo que por alguns minutos. Eu, por outro lado, sou mais prático. Tenho 40 anos, sou robusto, com mãos calejadas de anos amassando farinha e cortando pães. Meu cabelo já começou a ficar grisalho nas têmporas, e meus olhos castanhos claros carregam marcas de noites mal dormidas e preocupações constantes. Sempre fui o tipo de homem que acredita que o trabalho duro resolve tudo. Se algo dá errado, você trabalha mais. Se alguém te critica, você faz melhor. Simples assim. Ou pelo menos era o que eu pensava. Nossa rotina era previsível, quase ritualística. Cláudia acordava primeiro, preparava o café da manhã enquanto eu terminava de organizar as massas que tinham fermentado durante a noite. Depois disso, íamos juntos para a padaria, que abria às 6 horas em ponto. Os primeiros clientes eram sempre os mesmos. Dona Rita, que gostava de um café com leite e um pão francês simples. Seu João, que comprava 2 croissants todos os dias para sua esposa. E Tiago, um homem alto, de cabeça raspada e barba bem cuidada, que aparecia pontualmente às 7 horas para comprar 2 pães franceses e um café preto. Ele nunca falava muito, mas havia algo nele, algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir desconfortável e intrigado ao mesmo tempo. Até aquele momento, nossa vida era perfeita. A padaria prosperava, nossos clientes nos respeitavam, e nosso casamento era sólido. Mas perfeição, como aprendi rapidamente, é algo frágil. Foi Laura quem plantou a primeira semente de discórdia. Laura morava na casa ao lado da padaria. Uma mulher magra, de cabelos tingidos de preto corvo e olhos afiados como facas. Sua pele era pálida, quase translúcida, e suas roupas sempre escuras pareciam engolir a luz ao seu redor. Ela tinha uma postura defensiva, como se estivesse sempre pronta para atacar ou se proteger. Seu filho Lázaro, um jovem de 20 e poucos anos com cabelo bagunçado e olhos vazios, era conhecido no bairro por ser um encostado, alguém que nunca conseguia manter um emprego por mais de um mês. Quando ele veio pedir trabalho na padaria, achei que seria uma boa oportunidade para ajudá-lo a se firmar. Cláudia concordou, e demos a ele uma chance. Lázaro durou exatamente 2 semanas. Ele chegava atrasado, reclamava de tudo, no final, simplesmente desapareceu sem aviso. Laura apareceu na padaria no dia seguinte, furiosa. Suas mãos tremiam enquanto apontava um dedo acusatório para mim. Vocês humilharam meu filho, ela rosnou, sua voz baixa e carregada de veneno. Vocês vão se arrepender. Um dia, vocês virão implorar meu perdão. Na época, achei que fosse apenas raiva vazia. Laura sempre foi uma mulher difícil, amarga, que parecia carregar ressentimento contra o mundo inteiro. Cláudia tentou acalmá-la, explicando que tínhamos dado uma chance a Lázaro,
mas que ele não havia correspondido. Laura não quis ouvir. Ela saiu batendo os pés, deixando atrás de si uma nuvem de tensão que pairou sobre a padaria por horas. Poucos dias depois, as coisas começaram a mudar. No início, foram pequenas coisas, quase imperceptíveis. Um cliente reclamou que o pão estava com gosto estranho. Outro disse que o café estava amargo. As luzes começaram a piscar sem motivo aparente, e o encanamento entupiu sem aviso prévio. Cada problema parecia surgir de forma aleatória, mas logo percebemos que havia um padrão. Tudo estava conectado à padaria. As brigas entre mim e Cláudia começaram logo depois. Ela estava frustrada com as reclamações dos clientes e com os problemas técnicos, enquanto eu me sentia sobrecarregado tentando resolver tudo sozinho. Nossas discussões, que antes eram raras e sempre resolvidas com calma, começaram a se tornar frequentes e intensas. Você não está fazendo o suficiente. Cláudia gritou certa noite, enquanto limpávamos a cozinha após um longo dia de trabalho. Os clientes estão indo embora, André. Eles estão falando mal da gente. E o que você quer que eu faça? Respondi, minha voz subindo de tom. Estou aqui desde as 4 horas da manhã, tentando salvar essa padaria. Você acha que é fácil? Não estou dizendo que é fácil, ela retrucou, seus olhos brilhando de raiva. Mas você precisa admitir que algo está errado. Isso não é normal. Ela estava certa. Algo estava errado. Mas eu não sabia o que era, ou talvez não quisesse saber. Foi então que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Certa noite, enquanto conferia os estoques no depósito, ouvi risadas distantes. Vinham de fora da padaria, mas quando abri a porta, não havia ninguém lá. Apenas o vento frio soprando pelas ruas desertas. Voltei para dentro, tentando me convencer de que era imaginação minha. Mas as risadas continuaram, ecoando pelos corredores como se estivessem dentro da minha cabeça. No dia seguinte, encontrei marcas estranhas nas paredes da padaria. Pareciam arranhões profundos, como se algo tivesse tentado rasgar a pintura. Mostrei para Cláudia, mas ela balançou a cabeça, incrédula. Isso não pode ser real, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Mas era real. E estava ficando pior. À medida que os problemas cresciam, comecei a notar algo ainda mais perturbador. Laura nos observava. De longe, sempre com aquele olhar penetrante, como se estivesse esperando algo acontecer. Cláudia insistia que eu estava sendo paranoico, mas eu sabia que havia algo de errado com aquela mulher. Algo que ia além de raiva ou ressentimento. Então, uma manhã, Tiago apareceu na padaria mais cedo do que o habitual. Ele me encarou por um longo momento antes de dizer, com aquele sorriso enigmático que tanto me incomodava, vocês demoraram a vir me procurar. Foi aí que percebi que talvez houvesse mais verdades nessa história do que eu estava disposto a admitir. Vocês demoraram a vir me procurar. As palavras de Tiago ecoaram na minha cabeça como um sino fúnebre, carregadas de significados que eu ainda não conseguia compreender. Ele estava parado ali, com seu sorriso calmo mas perturbador, segurando o pão francês em uma das mãos e o copo de café preto na outra. Seus olhos escuros pareciam enxergar através de mim, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo, talvez até mais do que eu gostaria. Cláudia e eu trocamos um olhar rápido. Ela franziu as sobrancelhas, confusa, enquanto eu tentava manter a compostura. O que você quer dizer com isso? Perguntei, minha voz soando mais firme do que eu realmente me sentia. Tiago não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele deu uma mordida lenta no pão, mastigando pensativamente antes de responder. Você sabe do que estou falando, disse ele, finalmente. Alguém fez algo contra vocês. Algo, sombrio. Aquela palavra, sombrio, pairou no ar como uma névoa pesada. Cláudia engoliu em seco ao meu lado, e eu senti meus músculos se tensionarem. Não era possível. Era tudo muito absurdo. Magia negra? Feitiços? Isso só existia em filmes ou livros de terror barato. Mas então por que aquelas palavras pareciam tão certas? Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Os problemas na padaria começaram a se multiplicar de forma alarmante. No início, eram pequenas coisas, os fornos desligavam sozinhos no meio da assadeira, deixando metade dos pães crus e a outra metade carbonizados. Depois vieram os curtos-circuitos constantes, que deixavam o lugar às escuras no momento mais inoportuno. O encanamento entupido começou a transbordar água suja pela cozinha, espalhando um cheiro nauseante que afastava até os clientes mais fiéis. Mas o pior de tudo eram as reclamações. Cada cliente que entrava parecia ter algo a dizer sobre a qualidade dos produtos. Esse bolo está azedo.
O pão tem gosto de terra. O café parece velho. As palavras cortavam como facas, especialmente porque eu sabia que estávamos usando os mesmos ingredientes de sempre, seguindo as mesmas receitas que haviam nos tornado tão bem-sucedidos. Era como se algo invisível estivesse corrompendo o nosso trabalho, transformando cada esforço em fracasso. As brigas entre Cláudia e eu ficaram ainda mais frequentes. Certa noite, após um dia particularmente ruim, explodi. "Isso é culpa sua", gritei, apontando para ela enquanto limpávamos a bagunça deixada pelo último cliente. "Você não está ajudando. Só fica reclamando." Ela me encarou, os olhos marejados de lágrimas. "Minha culpa? Eu estou aqui todos os dias, André. Trabalhando tanto quanto você. Mas você não vê que algo está errado? Que isso não é normal." "Não é normal", retruquei, minha voz subindo de tom. "Claro que não é normal. Mas o que você quer que eu faça? Vá atrás de Laura e peça desculpas? É isso que você quer?" O nome dela saiu como um veneno da minha boca, mas ambos sabíamos que eu tinha razão. Desde aquele dia em que ela apareceu furiosa na padaria, algo mudou. E agora, cada vez que eu via Laura observando-nos de longe, com aquele olhar penetrante e amargo, eu sentia um calafrio percorrer minha espinha. Foi nesse ponto que Tiago reapareceu. Dessa vez, ele não estava apenas comprando seu café habitual. Sentou-se em uma das mesas do fundo, onde costumávamos conversar com clientes mais próximos, e acenou para que nos juntássemos a ele. Cláudia hesitou, mas eu sabia que não tínhamos escolha. Precisávamos de respostas. "Eu sei o que está acontecendo", ele começou, sem rodeios. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma autoridade impossível de ignorar. "Alguém lançou um feitiço contra vocês. Um feitiço de quebrar caminhos e sonhos." "Feitiço?" Cláudia repetiu, incrédula. "Isso é loucura." "É." Tiago ergueu uma sobrancelha, seus olhos fixos nela. "Então me explique por que tudo está desmoronando ao mesmo tempo." "Porque os problemas técnicos não têm explicação lógica. Porque os clientes estão indo embora sem motivo aparente." Ela não respondeu, mas pude ver que suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. "Quem faria isso?" perguntei, minha voz rouca. "Laura", ele respondeu, sem hesitar. "Ela usou terra de cemitério e rezou credos invertidos todas as noites na frente da padaria. Ela queria destruir vocês." A revelação foi como um soco no estômago. Cláudia levou as mãos à boca, abalada, enquanto eu sentia uma mistura de raiva e incredulidade. Como alguém poderia ser tão cruel? Mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Tudo fazia sentido. "O que podemos fazer?" perguntei, minha voz quase um sussurro. Tiago sorriu novamente, aquele sorriso enigmático que tanto me incomodava. "Posso ajudar vocês. Mas preciso que entendam uma coisa: magia negra não é brincadeira. Se escolherem seguir esse caminho, haverá consequências." Nos dias seguintes, Cláudia e eu mal conseguíamos dormir. Passávamos horas discutindo o que fazer. Parte de mim queria confrontar Laura diretamente, exigir que ela parasse com aquilo. Mas outra parte, a parte mais pragmática, sabia que isso não resolveria nada. Se Tiago estava certo, e Laura realmente havia usado magia contra nós, precisávamos de algo igualmente poderoso para reverter a situação. Finalmente, decidimos aceitar a ajuda de Tiago. Ele pediu uma semana para investigar e confirmar quem havia lançado o feitiço. Durante esse tempo, a tensão só aumentou. A padaria estava praticamente vazia, e nossas economias começavam a se esgotar. As brigas entre mim e Cláudia se tornaram diárias, e eu podia sentir nosso casamento se desgastando rapidamente. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma manhã, enquanto eu conferia os estoques no depósito, ouvi uma risada distante. Vinha de fora, mas quando abri a porta, não havia ninguém lá. Apenas o vento frio soprando pelas ruas desertas. Voltei para dentro, tentando me convencer de que era imaginação minha. Mas as risadas continuaram, ecoando pelos corredores como se estivessem dentro da minha cabeça. Naquela noite, encontrei marcas estranhas nas paredes da padaria. Pareciam arranhões profundos, como se algo tivesse tentado rasgar a pintura. Mostrei para Cláudia, mas ela balançou a cabeça, incrédula. "Isso não pode ser real", ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Mas era real. E estava ficando pior. Uma semana depois, voltamos a encontrar Tiago. Ele nos recebeu em sua casa, um lugar sombrio e cheio de objetos estranhos, velas pretas, frascos com líquidos coloridos, símbolos desenhados nas paredes.
Ele confirmou nossos piores receios. Laura era responsável. E agora, ele nos ofereceu duas opções. Vocês podem tentar resolver isso pacificamente, ele disse, sua voz calma mas firme. Ou posso devolver a maldade na mesma moeda. Mas se escolherem este caminho, não há volta. Cláudia hesitou, mas eu já havia tomado minha decisão. Faça o que for necessário, respondi, minha voz firme. Tiago sorriu novamente, e desta vez, senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele pediu uma foto de Laura e seu nome completo, que encontramos facilmente nas redes sociais. Quando entregamos os itens, ele nos avisou, isso vai custar algo de vocês também. Magia negra sempre cobra seu preço. Nos dias seguintes, a padaria começou a melhorar lentamente. Os problemas técnicos cessaram, os clientes voltaram, e a qualidade dos produtos retornou ao normal. Cláudia e eu começamos a nos reconectar, como se o peso que nos esmagava tivesse sido levantado. Mas eu sabia que algo ainda estava por vir. E então, aconteceu. Laura começou a adoecer. Primeiro foram dores inexplicáveis pelo corpo, especialmente na perna esquerda e nos dentes. Em poucas semanas, ela perdeu todos os dentes e teve a perna amputada. Ficou reclusa, sozinha e amargurada, até que um infarto fulminante a levou. Embora tivéssemos conseguido salvar a padaria, não pude evitar sentir um peso no peito. Tiago apareceu mais uma vez, oferecendo conselhos sobre como lidar com o que havíamos feito. Magia negra não é algo que se usa sem consequências, ele disse, sério. Mas vocês escolheram seu caminho. Agora, resta aprender a conviver com ele. Mesmo com a padaria prosperando novamente e nosso casamento fortalecido, algo dentro de mim mudou para sempre. Às vezes, quando fecho os olhos à noite, ainda consigo ouvir aquelas risadas distantes. E me pergunto, será que realmente valeu a pena? Eu nunca tinha pensado muito sobre o preço da vingança. Não até aquele momento. A padaria estava começando a voltar aos eixos, mas algo dentro de mim parecia fora de lugar, como se eu estivesse caminhando em um terreno movediço que poderia me engolir a qualquer instante. Cláudia e eu tentávamos seguir em frente, fingindo que tudo estava bem. Os clientes retornavam, os pães saíam dos fornos perfeitos novamente, e as conversas descontraídas no balcão eram retomadas. Mas havia uma sombra pairando sobre nós, uma sensação de que algo ainda não havia terminado. E então, uma manhã, enquanto eu abria a padaria, ouvi algo que me fez paralisar. Era um choro baixo, quase inaudível, vindo do lado de fora. Olhei pela janela e vi Laura sentada nos degraus da entrada da casa dela, com a cabeça entre as mãos. Ela estava encolhida, frágil, como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Seu corpo tremia com soluços silenciosos, e mesmo à distância, pude ver que seu rosto estava marcado pelo sofrimento. O que está acontecendo com ela? Cláudia perguntou atrás de mim, sua voz hesitante. Não respondi imediatamente. Em vez disso, observei Laura por mais alguns segundos, sentindo uma mistura de culpa e curiosidade. Talvez seja só o começo, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Cláudia franziu a testa. O começo do quê? Antes que eu pudesse responder, Tiago apareceu na porta da padaria. Ele sempre sabia quando algo importante estava prestes a acontecer, como se pudesse sentir as correntes invisíveis que conectavam todos nós. Vocês precisam tomar cuidado, ele disse, sem preâmbulos. O que foi feito contra Laura não vai parar por aí. Como assim? Perguntei, minha voz tensa. Ele suspirou, passando uma mão sobre a barba bem cuidada. Magia negra é como um eco. Quanto mais forte o feitiço, mais longe ele reverbera. Vocês escolheram devolver a maldade na mesma moeda, e agora ela está se manifestando de formas que vocês talvez não consigam controlar. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça durante todo o dia. Eu queria acreditar que Tiago estava exagerando, que ele estava apenas tentando nos assustar. Mas algo dentro de mim sabia que ele estava certo. O mal que havíamos desencadeado não era algo que podia ser facilmente contido. Os dias seguintes foram um turbilhão de eventos que começaram a desmoronar tudo o que tínhamos reconstruído. Primeiro foi Lázaro, o filho de Laura. Ele havia conseguido um emprego em um posto de gasolina, algo que parecia ser uma pequena vitória para ele. Mas então, uma noite, ele foi preso por roubar dinheiro do caixa. As notícias se espalharam rapidamente pelo bairro, e logo todos sabiam que ele havia sido pego em flagrante, gritando e se debatendo enquanto os policiais o algemavam. Laura, por sua vez, começou a adoecer de forma inexplicável. No início, eram dores leves, nas costas, nos braços, nas pernas.
Ela tentou ignorar, mas logo as dores se tornaram insuportáveis. Foi ao médico várias vezes, mas nenhum diagnóstico fazia sentido. Então, algo ainda mais terrível aconteceu. Seus dentes começaram a cair. Cláudia e eu observávamos tudo de longe, tentando nos convencer de que aquilo não era nossa responsabilidade. Ela mereceu, eu disse certa noite, enquanto limpávamos a cozinha após o expediente. Ela foi quem começou tudo isso. Mas será que isso faz com que estejamos certos? Cláudia retrucou, sua voz trêmula. Olhe para ela, André. Ela está morrendo. Sua palavra final, morrendo, ressoou como um trovão. Não queríamos admitir, mas sabíamos que era verdade. Laura estava definhando diante de nossos olhos, e não havia nada que pudéssemos fazer para impedir. Uma noite, não consegui dormir. Minha mente estava cheia de imagens de Laura chorando, de Lázaro sendo arrastado pelos policiais, de Tiago com aquele sorriso enigmático que tanto me incomodava. Levantei-me da cama e fui até a cozinha, onde encontrei Cláudia sentada à mesa, segurando uma xícara de café frio. Você também não consegue dormir? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Ela balançou a cabeça. Estou com medo, André. E se isso não acabar com Laura? E se voltar para nós? Sua pergunta me atingiu como um soco no estômago. Até aquele momento, eu havia me convencido de que tudo estava sob controle, que havíamos pago o preço justo pela nossa vingança. Mas agora, começava a perceber que talvez tivéssemos subestimado o poder das forças que havíamos invocado. Tiago disse que magia negra tem consequências, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Mas ele não explicou quais. Cláudia me encarou, seus olhos marejados de lágrimas. E se as consequências forem piores do que podemos imaginar? No dia seguinte, decidimos procurar Tiago novamente. Precisávamos de respostas, de alguma forma de garantir que aquilo não iria nos consumir também. Quando chegamos à sua casa, ele já estava nos esperando, como se soubesse que viríamos. Vocês estão começando a entender, ele disse, sem nos cumprimentar. Sua voz era calma, mas carregada de gravidade. Entender o quê? Perguntei, minha voz tensa. Que magia negra não é algo que pode ser usado sem pagar um preço alto, ele respondeu. O que vocês fizeram contra Laura foi poderoso, mas também perigoso. O mal que vocês desencadearam não vai simplesmente desaparecer depois que ela se for. Então o que podemos fazer? Cláudia perguntou, sua voz quase um sussurro. Tiago nos encarou por um longo momento antes de responder. Vocês podem tentar reparar o dano. Mas isso exigirá sacrifício. Magia negra não pode ser desfeita, só pode ser equilibrada. Sacrifício, repeti, sentindo um nó se formar em minha garganta. Ele assentiu. Vocês precisam enfrentar as consequências de suas escolhas. Isso pode significar perder algo precioso, algo que vocês amam profundamente. Cláudia e eu trocamos um olhar, ambos entendendo o peso daquelas palavras. Sabíamos que Tiago não estava falando apenas de objetos ou posses. Ele estava falando de algo maior, algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se intensificar. Laura ficou completamente reclusa, raramente saindo de casa. Quando o fazia, era apenas para ir ao médico, apoiada por uma bengala improvisada. Seu corpo estava fraco, e ela parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Lázaro, por sua vez, estava preso, incapaz de ajudá-la. Mas então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Certa noite, enquanto eu conferia os estoques no depósito, ouvi risadas distantes novamente. Vinham de fora, mas quando abri a porta, não havia ninguém lá. Voltei para dentro, tentando me convencer de que era imaginação minha. Mas as risadas continuaram, ecoando pelos corredores como se estivessem dentro da minha cabeça. Naquela noite, encontrei marcas estranhas nas paredes da padaria novamente. Pareciam arranhões profundos, como se algo tivesse tentado rasgar a pintura. Mostrei para Cláudia, mas ela balançou a cabeça, incrédula. Isso não pode ser real, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Mas era real. E estava ficando pior. Finalmente, Laura teve um infarto fulminante. Morreu sozinha em sua casa, sem ninguém para confortá-la em seus últimos momentos. O bairro inteiro ficou em choque, mas Cláudia e eu sabíamos a verdade. Havíamos causado aquilo. Havíamos desencadeado uma força que não podíamos controlar. Tiago apareceu mais uma vez, oferecendo conselhos sobre como lidar com o que havíamos feito. Magia negra não é algo que se usa sem consequências, ele disse, sério. Mas vocês escolheram seu caminho. Agora,
resta aprender a conviver com ele. Mesmo com a padaria prosperando novamente e nosso casamento fortalecido, algo dentro de mim mudou para sempre. Às vezes, quando fecho os olhos à noite, ainda consigo ouvir aquelas risadas distantes. E me pergunto, será que realmente valeu a pena? Eu nunca imaginei que o peso da vingança pudesse ser tão pesado. Mesmo com Laura morta, mesmo com a padaria de volta ao seu antigo esplendor, algo dentro de mim parecia estar rachando lentamente, como um espelho atingido por uma pedra. Cláudia e eu tentávamos seguir em frente, mas havia momentos em que sentíamos que estávamos apenas fingindo, como se estivéssemos vivendo sobre uma fenda invisível que poderia nos engolir a qualquer instante. Foi Tiago quem nos ajudou a dar sentido a tudo isso. Ele apareceu na padaria certa manhã, como sempre fazia, mas dessa vez não estava ali para comprar pão ou café. Sentou-se à mesa do canto, onde costumávamos conversar, e nos chamou com um gesto discreto. Quando nos aproximamos, ele nos encarou com aqueles olhos escuros que pareciam enxergar diretamente nossas almas. Vocês sobreviveram, ele disse, sua voz calma mas carregada de significado. Mas agora precisam aprender a viver com as escolhas que fizeram. Cláudia abaixou os olhos, evitando o olhar dele. Eu, por outro lado, me senti compelido a perguntar, o que você quer dizer com isso? Ele suspirou, recostando-se na cadeira. Magia negra não é algo que pode ser desfeito. O que vocês fizeram contra Laura teve consequências, e essas consequências vão continuar ecoando. Mas isso não significa que vocês estão condenados. Vocês têm uma chance de equilibrar as coisas, de encontrar paz, mesmo que imperfeita. Nos dias seguintes, Tiago nos guiou por um processo que era parte conselho, parte ritual. Ele nos ensinou a reconhecer os sinais do mal que havíamos desencadeado e como proteger nossa casa e nossa padaria contra ele. Ele nos deu ervas secas para queimar todas as noites, explicando que o cheiro afastaria energias negativas. Também nos fez escrever cartas para Laura, não para enviá-las, mas para colocar nelas nossos sentimentos mais profundos: culpa, arrependimento, medo. Depois, ele nos instruiu a queimá-las em um pequeno altar improvisado no quintal. Isso não vai apagar o que foi feito, ele avisou enquanto observávamos as chamas consumirem as cartas. Mas vai ajudar a aliviar o peso que vocês carregam. Cláudia chorou durante todo o processo, suas lágrimas caindo nas cinzas como gotas de chuva. Eu me mantive firme, mas por dentro sentia um turbilhão de emoções conflitantes. Era como se cada palavra que escrevi estivesse arrancando um pedaço de mim. Aos poucos, as coisas começaram a mudar. A padaria voltou a prosperar completamente, e os clientes pareciam sentir algo diferente no ar, algo leve e acolhedor. Cláudia e eu também começamos a nos reconectar de verdade. As brigas cessaram, e passamos a conversar mais abertamente sobre nossos medos e dúvidas. Ela admitiu que havia se sentido culpada desde o início, enquanto eu confessei que tinha medo de perder tudo que construímos. Mas nem tudo foi resolvido magicamente. Havia momentos em que eu ainda ouvia risadas distantes ou via sombras estranhas pelo canto dos olhos. Cláudia também relatava sensações semelhantes, como se algo invisível estivesse observando-nos. Tiago nos avisou que isso provavelmente continuaria acontecendo. O mal que vocês invocaram não vai desaparecer completamente, ele disse. Mas, com o tempo, ele ficará mais fraco, mais distante. O importante é que vocês estejam preparados para enfrentá-lo. Uma noite, semanas depois, tive um sonho vívido. Eu estava de volta à padaria, mas ela estava completamente vazia, sem clientes, sem pães frescos, sem o cheiro de café. No balcão, havia uma figura encapuzada sentada, com as mãos cruzadas sobre a madeira. Quando ela levantou a cabeça, vi que era Laura. Seus olhos estavam opacos, sua boca sem dentes se movia lentamente, formando palavras que eu não conseguia ouvir. Acordei suando frio, meu coração batendo forte no peito. Cláudia dormia ao meu lado, tranquila, mas eu sabia que aquilo não era apenas um sonho. Era um aviso. Na manhã seguinte, contei a Tiago sobre o sonho. Ele assentiu, como se já esperasse por isso. Ela ainda está aqui, ele disse simplesmente. Não fisicamente, mas como uma lembrança do que vocês fizeram. É preciso aceitar isso, André. Aceitar que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Durante tanto tempo, eu havia me convencido de que tudo poderia ser resolvido com trabalho duro e determinação. Mas agora, pela primeira vez, entendi que algumas coisas eram maiores do que eu, maiores do que qualquer coisa que pudéssemos controlar. Meses se passaram, e a vida seguiu em frente. A padaria prosperava,
e nosso casamento estava mais forte do que nunca. Cláudia e eu aprendemos a valorizar as pequenas coisas novamente, o som das conversas dos clientes, o aroma do pão fresco, o calor do café pela manhã. Mas havia algo diferente em nós agora. Uma consciência de que o mundo era muito maior do que imaginávamos, e que às vezes, o preço da vingança era alto demais para ser pago sem deixar marcas. Tiago reapareceu uma última vez antes de desaparecer completamente de nossas vidas. Ele veio à padaria certa manhã, como sempre fazia, mas dessa vez trouxe um presente, uma pequena pulseira de couro trançado com um pingente de prata em forma de bode. Use isso, ele disse, entregando-a a mim. Ela vai protegê-lo de forças que você ainda não entende. Perguntei o que significava, mas ele apenas sorriu aquele sorriso enigmático e saiu sem responder. Nunca mais o vimos. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela experiência mudou tudo em mim. Eu ainda sou o mesmo homem que acredita no trabalho duro e na honestidade, mas agora também sei que há mistérios no mundo que não podem ser explicados. Há forças que operam além da lógica, e às vezes, elas podem ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Cláudia e eu ainda administramos a padaria juntos, e ela continua sendo o coração do lugar. Mas agora, quando fechamos as portas à noite, sempre nos certificamos de que todas as luzes estão apagadas e que as janelas estão bem trancadas. E às vezes, quando o vento sopra pelas ruas desertas, juramos ouvir risadas distantes, leves, quase inaudíveis, mas presentes. Talvez seja imaginação. Talvez seja apenas o eco do que fizemos. Ou talvez seja algo mais. De qualquer forma, aprendemos a conviver com isso. Porque, no fim, o mal pode assumir muitas formas, e algumas delas estão mais próximas do que gostaríamos de admitir.